Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Mimi de Billet Nash EX da Shiny Time, cópia da Bandai, ou não tão cópia, né? Eu acho que tem mudanças ali no design. Vamos dar uma olhada. Vou fazer aqui o comparativo óbvio com o da Bandai, que eu já fiz review aqui no canal. E vamos ver como é que tá essa peça. Infelizmente a Shiny Time faz com essas caixas bem remelentas aqui, sem detalhe nenhum. E aí não vem blister, não vem nada. Vem aqui uma... Aí, esse aqui foi difícil de saber. HQ, MYY. Eu sei que MY é Mimir, né? Do jeito que eles falam lá. Agora o restante, não sei não. Sei lá que escrita é essa daqui, doida. E aí vem aqui, ó, num saquinho todo rei besta. Com o corpo aqui e destaque aqui com o corpo que a gente vai olhar melhor, mas é bem diferente da Bandai. E aí vem aqui saquinho com as mãos, faces, cinto, aqui a harpa, a lira, algumas partes em plástico e as ombreiras, peças de metal aqui, os cabelos e aqui o peitoral. Acho que tem diferença aqui, a gente vai olhar melhor. E os pés. Acabou. É isso só. Então, vou tirar aqui desses papéis doidos aqui, de saquinho de bala, pra gente olhar melhor. Vamos lá. E tá aí, pessoal. Olha, tanta informação aqui que eu nem sei por onde começar. Temos muitas novidades aqui, pessoal. Muitas mesmo. Por onde começar? Pela lira de metal, igualzinho da Bandai. Bandai à esquerda, Shiny Time à direita. Ó, bem parecido. Troca só a cor do dourado aqui. Bem parecido. E aí vamos falar da armadura. Galera, isso aqui não é uma cópia. Definitivamente, isso aqui não é uma cópia. A Shiny Time mudou a armadura toda. Exatamente, galera. Não é o mesmo design. Olha isso daqui. A perna mais fina. Ó. Aqui na parte aqui perto do pé é bem diferente. Totalmente diferente, galera. Ó. Caraca, que loucura. O antebraço também é muito diferente, bem menor aqui no da Shiny Time. Que loucura. A ombreira que todo mundo reclamou que estava muito grande na Shiny Time, bem menor. Nossa, estou muito curioso para saber como é que isso vai ficar. A outra parece ser igual. Isso daqui parece ser do mesmo tamanho. Não sei. Tem que ver o que está articulado aqui. Mas parece que ainda é um pouquinho menor. Parece que é um pouquinho menor ainda. É diferente também. O peitoral é diferente. Dá para ver aqui pela abertura na parte de baixo. Muito diferente. A coloração é um pouquinho diferente também. Na verdade, a cor é a mesma, só que o estilo de pintura, a tinta é diferente. Essa Bandai é a nova pintura deles, que fica um pouco mais acetinado, mas é a mesma coloração, só que o da Bandai acaba ficando até mais vivo por conta desse acetinado. Mas tu vê que é a mesma cor. O elmo eu vi aqui, é a mesma coisa. Até por conta do encaixe do cabelo, que aí o cabelo é uma cópia. Mas, ou seja, galera, totalmente diferente. Ó, esse aqui tá com uma qualidade menor aqui na Safira do Jodin. Enfim. Rapaz, que loucura. Totalmente diferente. Então temos um Mimi novo aí, galera, com design diferente, e a gente vai ver qual que vai ficar melhor. O que significa? Não dá para montar o Object, galera, porque se muda um pouquinho o design, já não consegue ter encaixe. Ó, tá vendo? Ó, já não consegue ter encaixe. É desse lado mesmo? É. O encaixe já não fica perfeito, porque muda o design, sabe? Ó, muda o design e aí não tem esse encaixe aqui, porque mudou. Isso aqui, o Object é moldado em cima do design da armadura, ou vice-versa. Então, se muda um pouquinho, já não tem encaixe. Então, Object não funciona, não tem montagem.
Ah, Renan, mas eu queria comprar um piratinha da ST para montar o Object e o Cavaleiro. Armadura Bandai no Object e monta aqui a arma com a armadura. Pode montar o Bandai ou montar o corpo da Shine Time com a armadura da Shine Time. E ainda você consegue. Então não precisa comprar dois Bandai. Cabem para usar sem o elmo. Bastante mãos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos. Mãos é para tocar a lira, mão para segurar a lira, harpa ou lira, hein? Mãos relaxadas, mãos abertas e mãos flexionadas. E aí vamos ver os rostos. Bom, Shine Time na direita, Bandai na esquerda. É bem parecido aqui os olhos fechados, bem parecido mesmo. Talvez a boca, a Bandai leve um pouco mais de vantagem. E a única diferença aqui é que o da Bandai está um pouquinho mais claro. Mas os dois são ótimos. Expressão de ataque, assustadoramente parecido, tendo em comparação que o da Shine Time é 4 vezes mais barato. Então, é assustador o quão se parece. Óbvio que a Bandai ainda é melhor, tipo nas rugas ali da sobrancelha, tem uma resolução melhor. A boca da Shine Time está bem pintada. Da MST que não deve ter vindo tão bem assim. Mas os olhos estão bem pintados. Olha, muito bom a cópia, hein? Muito boa a cópia. Mas ainda a Bandai se sai melhor. Por pouco, mas sai. Rangendo os dentes. A Bandai se sai melhor. A sobrancelha está melhor ali. Mas é por pouco. O que acontece? A diferença ela é maior no preço do que maior aqui na qualidade. Então, a diferença é pouca para diferença em valor. Então, cara, é uma ótima face. Face com boquinha maluca. Aí as duas são horríveis, até a da Bandai. Eu não sei dizer qual. Enfim, tá aí. Quero comentar não, porque a da Bandai também eu não gosto. Aí o da ST também eu não gosto e acabou. E aí vamos ver a Rabbit Sculpt. Infelizmente, esse item que eu abri aqui veio com defeito na boca, que é exclusivo da minha figure. Pô, ó, eu até trouxe mais de um mime. E, ó, por exemplo, a outra aqui tá perfeita. Então, tipo assim, é um problema da minha figure. Se não tivesse com esse problema dessa boca aqui, estaria perfeito, uma cópia perfeita. Eu não vou abrir essa outra aqui não, porque isso aqui é para poder vender. E comparando com o da Bandai, é somente a boca mesmo que ficou fora do molde. Porque o resto tá muito bom. O cabelo tá um pouco mais alaranjado aqui no da Shine Time. Mas tu vê que, olha, o molde tá muito bom, a cópia tá muito boa. Tem um pouco mais de rebarbas aqui, eu acho que dá até para tirar o estiletezinho. Referente da Bandai é melhor, aí o molde. Mas, cara, a cópia tá tão boa que chega a estar assustador. Incrível. E aí, vamos falar do corpo. Eu não vou poder mostrar esse aqui, fazer a comparativa aqui do corpo, porque esse aqui tá com colan e com uma peça de reposição que eu tive que comprar por impressão 3D para botar aqui para ficar corrigido. Então eu vou tirar ele de lado aqui e deixar só o vídeo ali mostrando do review, para você ver a diferença. O da Bandai tem essa abdômen aí para encaixe para armadura, que não deveria ter, é um erro da Bandai, para poder... Olha como é que fica a armadura sem o colan, como é que fica escroto, isso é um erro gravíssimo. Eu não sei qual é o... foi um dos piores erros do ano, se não foi o pior. Esse, e tem o Yoga também, a coloração da armadura do Yoga, são erros gravíssimos que não deveriam acontecer, que estraga a figure. Então, tipo assim, isso aqui é o certo. O corpo, sem ter esse encaixe, olha que perfeição. E aí, assim, a gente vai ver... Eu quero fazer um teste aqui antes, porque a galera vai querer, talvez, usar esse corpo aqui e encaixar a armadura da Bandai. Como o peitoral do mime da Bandai é muito para dentro, por conta desse buraco do abdômen, eu não sei se eu vou conseguir encaixar nesse corpo aqui. E aí a gente vai fazer o teste agora. Vamos ver se encaixa. Ó, já não fechou aqui. Espera aí. A Bandai não quis fazer esse corpo aqui
quis usar o outro corpo como reaproveitamento e acabou modelando a armadura em cima do outro corpo. Então, ela não consegue entrar num corpo ideal. É isso aqui que não deixa. Tá vendo? O abdômen não tá deixando o peitoral fechar, porque tá batendo aqui embaixo. Aqui embaixo. Como o abdômen da Bandai é mais fino, não deu para encaixar. Ah, Renan, mas como é que você colocou o encaixe do abdômen? Porque tem uma pecinha de um encaixinho aqui, né? Mas aí o Paulo Rabinski, qual modelou esse abdômen aqui, modelou ele só um pouquinho mais grosso para poder ter encaixe da armadura. Então, tipo assim, infelizmente não vai caber. E é isso. E Renan, esse aqui cabe no da Bandai? Cabe, mas para que você iria usar o corpo da Bandai? Aquele corpo ruim. Não faz sentido. O ideal seria usar esse corpo aqui no da Bandai, mas enfim, é isso. Ó, o corpo da Shining Time tá com uma qualidade absurda, ele tem aquele reforço em metal. Tá vendo? Tem algumas peças em metal aqui, então dá pra ver que a qualidade do corpo é muito alta. Inclusive, ele é bem mais pesado, ó, tudo muito rígido. Ó, loucura, galera, loucura. Qualidade absurda aqui na Shining Time. Face tá boa, muito bom. Agora a gente vai para a montagem e ver como é que esse item vai ficar. Vamos lá. Item montado, galera, e que loucura é essa, pessoal? Tá ficando ótimo isso aqui, montagem excelente, nível Bandai, nada para reclamar aqui. E aí vamos botar aqui, concluir colocando a cabeça. Nossa, nossa, mano. Eu vou tirar essas rebarbas aqui com um estiletezinho, ficou cheio de rebarba aqui, eu vou tirar. Mas aí, excelente, cara, que loucura é essa, mano? E baratérrimo, isso que impressiona. E vamos concluir a montagem. Vamos concluir aqui logo, acho que é melhor botar, até aqui tem umas rebarbas. Mas nada demais. Ó, esse cabelinho aqui não dá pra colocar tão pra fora, senão igual o da Bandai. Da Bandai fica, ó, é top. Esse aqui não fica tão pra fora, não. Mas é isso, tem que encaixar e colocar essas franjinhas aqui. Tentar botar o mais pra fora possível. E aí agora vamos encaixar. Vamos ver como fica finalizado esse item. E voilá. Tu é doido, bicho! Olha isso, galera! Que loucura, pessoal! E para finalizar aqui, calma, vamos finalizar. Ó. Pronto. Nossa, galera. Tu é doido, bicho. E aí me fala, tu com um negócio desse aqui, tu fica de olho grande na Bandai? Não fica, cara. Resolução ótima, tudo muito bom. Pra quê? Só, infelizmente, o meu aqui veio com erro na boca só. Mas enfim, não significa que o seu também vai vir assim. Agora vamos fazer um comparativo aqui com a Bandai. Rapidinho, mas eu vou fazer um comparativo melhor, só pra gente ver aqui nessa iluminação. Depois a gente troca de iluminação. A Bandai tá com vantagem aqui. Tá com vantagem aqui que tá com colante, tá com o abdômen corrigido. Não se enganem por isso não, tá? Ó, deixar aí do lado aí como ele fica de verdade. Né? Então não se enganem não. Só pra gente aproximar aqui.
Olha, a gente vê bastante diferença no design aí da armadura. Eu vou pegar e vou colocar eles... Depois do take de pose eu vou colocar um do lado do outro para a gente ver melhor. Então vamos lá para o take de pose. E aí eu faço o comparativo bem detalhado para falar qual que está melhor. Vou dar umas estudadas aqui nas referências e tudo mais. E depois a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera, vamos pro comparativo. Eu acabei vendo mais diferença do que eu esperava aqui. Vamos falar alguns detalhes. Primeiramente, vamos à altura. Os dois estão a altura diferente. Bom, por que o da Shine Time está maior que o da Bandai? O Mimi da Bandai ele é um meio termo. Ele não é um Bronze Boy e nem altão. Por exemplo, o Siegfried, que é bem alto, ele tem 1,95 m. Então, ele é maior ali que o da Bandai. Ele está da mesma altura. Peraí, deixa eu ajeitar ele aqui. Ó, ele é menor que o Siegfried, o Mimi da Bandai. Agora o Mimi da Shine Time está do mesmo tamanho que o Siegfried. Ó, do mesmo tamanho. Cara, o Siegfried ainda consegue ser um pouquinho maior que o Mimi da... Eu digo na altura dos olhos, tá? Eu pego ali na altura dos olhos. Então tá um pouquinho maior que o da... mesmo tamanho. Que o da Shine Time. Mas o Siegfried tem 1,95 m no anime. O Mimi tem 1,78 m. É bem inferior. Mas ele não chega a ser um Bronze Boy igual o Alberich. O Alberich tem 1,60 m. E aí usam um corpo de Bronze Boy para ele. O Mimi seria o meio termo. E a Bandai aqui, eu acho que conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer o meio termo. Então, entre a altura ali, o da Bandai está mais correto. Mas só que eu vou tirar ponto desse Mimi aqui? Não, porque a gente não vê essa diferença de tamanho de 10 centímetros entre um personagem e outro se refletindo na linha. A gente não vê isso. Então, a Bandai está certíssimo e o da Shine Time está ok, tá certo. Então, não vou reclamar aqui, mas óbvio que tem que destacar que o da Bandai está mais certo. É raro fazer nesse meio termo, mas fizeram. Agora eu não cheguei a ver qual ponto que está menor. Deve ser na parte da coxa ali. Vocês verem que a virilha aqui da Shine Time está um pouco mais alta. Então, a altura está aí. Tome suas próprias conclusões de qual você acha melhor para sua coleção, mas o da Bandai está mais correto. Agora sobre o design da armadura. Galera, eu vou ser claro e objetivo aqui. A ombreira ser maior, ser menor, a coxa ser um pouquinho mais fina no da Shine Time, um pouquinho mais grossa da Bandai, e aqui o antebraço ser maior no da Bandai e aqui um pouquinho menor, isso tanto faz, galera, porque no anime tem variações de design ali, de um frame para o outro, então tem frames que a ombreira está maior, tem frames que a ombreira está menor. Então essas partes que eu citei especificamente
não vai interferir se você vai comprar uma figura ou outra, porque tanto faz. Para mim, eu não acho essa ombreira que reclamaram, né, que tá grandona, mas eu já vi frames assim que tá parecido com isso aqui da Bandai. Então, tipo assim, isso eu não vou dizer qual tá melhor nesses itens que eu acabei de citar. Agora, o peitoral, galera, eu não vi nenhum frame que o peitoral seja tão para dentro como é aqui no da Bandai. Todas as referências que eu vi são mais parecidos aqui com o da Shine Time. E o peitoral tá melhor porque não tá tão para dentro, igual a Bandai fez tão para dentro, porque se baseou num corpo totalmente errado. Então o peitoral, para mim, eu acho que é melhor o da Shine Time. Se encaixa melhor. Lembrando que, pô, eu tô colocando para comparar aqui esse que tá todo bonito, tá com correção e tudo mais. A verdadeira comparação deveria ser com esse daqui, que tá todo errado, né? Tá sem colã, que, enfim, com colã fica mais bonito. Então, na questão ali do peitoral, 10-0 pro da Shine Time, na minha opinião. Agora, o cinto, galera, o da Shine Time tomou uma coça. É bem feio aqui o cinto da Shine Time. Ali a Safira de Odin está muito mal feita. O da Bandai, tudo direitinho. É a única peça feia da Shine Time. Chega a ser ridícula. A ST ganha no peitoral, mas perde muito no cinturão. No conjunto da obra, os dois designs de armadura estão bons. O corpo que o da Bandai é horrível. Head Sculpt, para mim, a Bandai sempre vai ser superior. A coloração do cabelo da Shine Time está um pouquinho mais alaranjado, talvez agrade um pouco mais de pessoas. A coloração da armadura, as duas são lindíssimas, mas o da Bandai está chamando mais a atenção. Tá muito bonito esse vermelho da Bandai. É por conta do estilo de pintura, porque a cor é a mesma, como eu já citei. A MST tá parecendo que tá mais slim. Eu acho que é mais por conta ali da coxa e do peitoral que tá mais fino. E o ombreira também. Tá vendo que por causa desses 3 itens, o da Bandai tá parecendo que tá mais gordinho, o personagem? Então é por conta desses fatores aí. Aí a diferença absurda é o valor. Com um desses daqui dá para comprar 4 da Shine Time. Ou 3, 4 a 3. Depende da loja que você comprar, de onde você conseguir. Então, de 3 a 4 itens. Então, isso aqui tá 4 vezes melhor do que esse? Eu acho que não. Tem pontos muito positivos no da Shine Time, mas, enfim. Renan, com qual que você vai ficar? Eu vou ficar com o da Bandai porque já está todo corrigido. Né? Se não fosse corrigido entre um e o outro, cara, isso aqui não perde para nada para a Bandai em questão de custo-benefícios. Você compra esse daqui e está pronto. Agora o da Bandai você tem que comprar e tem que arrumar. E aí gasta mais ainda. Então, tipo assim, é algo para se pôr na balança, galera. Esse foi o comparativo. Vai vir mais comparativo quando eu fizer o review do MST. Então, se faltou algum detalhe aí, comenta para que no próximo eu faça um comparativo até melhor. Agora, vamos para as considerações finais aqui do Mimi da Shine Time. Bom, peça de metal de plástico. Plástico é o elmo e os protetores de punho, o resto é de metal. Então vamos lá, galera. Pintura. Olha, eu vi bastante detalhe de pintura na peça. Mas tudo pequenininho. Ó, por exemplo, aqui na coxa. Agora já até me perdi. Mas são vários detalhezinhos pequenos. Ó, aqui na pontinha. São detalhes minúsculos aqui ó, no ombro. Aqui a pintura do cinto tá horrível, cara. O cinto tá muito ruim. Aí não sei se é pintura ou design ali, porque esse detalhe aqui não é muito profundo. E colocaram uma tinta meio fosca, esse roxo é meio fosco. Então, tipo, tem muito detalhe de pintura. Eu não sei se o seu vai vir assim. Talvez o seu venha melhor. Mas como o meu veio muito, eu vou tirar meio ponto aí. Porque a coloração tá linda. Né? Mas esse detalhe aqui do cinturão e muitos detalhes na pintura vai acabar tirando meio ponto. Então a pintura é 4,5. A montagem, para mim, é excelente. 5 estrelas. O joelho que ficou, se você mexer muito, cai, mas tipo assim, só se mexer muito, ficar pegando pelo joelho ali, mas
deu para fazer as poses ali tranquila, não caiu muito, mas o encaixe poderia ser melhor, mas eu não vou tirar ponto. Então, montagem 5 estrelas. Rabbit Sculpt, eu só não vou dar 5 porque o da Bandai merece 5, por ser perfeita. Essa aqui tem um detalhe ou outro, a boquinha veio fora do molde, mas pode ser exclusivo da minha figure, na sua pode vir perfeita. As outras faces tem um detalhezinho ou outro, no cabelo tem uma rebarbazinha ou outra, então não merece 5. 5 só o da Bandai. Então eu vou dar 4,5, porque realmente é excelente. Só vou tirar meu ponto aí porque não chega a ser igual ao da Bandai, mas que é uma Red Sculpt excelente, sim é. Galera, o design para mim é maravilhoso. Eu vou dar 5 estrelas, não vou tirar ponto por conta da altura, porque ele se enquadra ali na linha X. A linha X não tem uma preocupação de corpo, assim, altura, essa diferença de altura de 10 centímetros de um personagem para o outro, 5 centímetros de personagem para o outro. Não, é só se a diferença for gritante, tipo um personagem tem 1,60 m, aí o outro 1,90 m, aí sim tem diferença, mas aqui no Mimi eu não vou tirar ponto por conta disso, porque eu nunca tirei ponto por causa disso em outros personagens. Então, para mim, o design é excelente, só com a exceção do cinto, mas eu já coloquei isso aí meio que na pintura. Porque a parte ali da Safira de Odin tá horrível. Mas aí é pintura, um pouco de design, mas eu já tirei no caso dali da pintura. Então, o design para mim, 5 estrelas. E a originalidade, Renan? Aí que temos que conversar. Galera, isso aqui não é uma cópia da Bandai. Tá totalmente diferente. A pintura é diferente. Primeiramente, o design é todo diferente da armadura. Então você pode escolher entre uma figura e outra se você gostou mais do design desse ou mais do design da Bandai. Então, só pelo fato do design de ser diferente, eles não ter copiado o design da armadura, já merece 5 estrelas. Mas tem coloração que é diferente, corpo diferente, custo-benefício diferente. Então, tipo assim, galera, isso é uma outra figura. É uma outra releitura do meme. Então, para mim, originalidade é 5 estrelas. Então, galera, a nota desse item aqui é 9,6. Uma obra-prima da Shine Time, com custo-benefício maravilhoso e vale cada centavo. E agora a gente vai ver se ele está melhor ou pior que o da MST, que já está aqui comigo. O item da MST já está aqui comigo. E aí a gente vai fazer um review triplo dessa vez. Olha que loucura, para você decidir aí qual meme pegar. Mas esse aqui já está valendo a pena demais. Vamos ver o da MST. Preste atenção, né, galera? Estou deixando o link para a compra desse item aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Aí você clica aí no link e chama o vendedor no chat e fala que você veio pelo canal Dioramas Reviews, que ele vai te dar um passo a passo para você comprar esse item aqui extremamente barato. Mesmo pagando taxas, vai ficar extremamente barato. Escuta o que eu estou te falando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não estar perdendo o próximo vídeo do Mime MST, entre todos os outros lançamentos da linha Cloth Myth que só aparece aqui no canal Dioramas Reviews. Comenta, deixa o like e vejo você no próximo vídeo. E valeu!